Bem, queridos, convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, eu vou ler na NAA, você pode me acompanhar na transmissão ou na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe dei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Bom, maravilhoso esse texto, né? E quando nós lemos, tendo contato com o Evangelho e com a verdade que Cristo, ele sofreu na mão dos homens para poder pagar o altíssimo preço dos nossos pecados, fica tudo tão claro, não é verdade? Quando nós lemos esse Isaías 53, parece que viram o que aconteceu com Jesus e escreveram ali dias depois aquilo que aconteceu com Jesus. Mas acontece que não é bem assim. Esse texto ele foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. E o judeu, ele até hoje ele tem dificuldade de conceber esse texto como a ideia do Messias. Então, para eles interpretam muitas vezes o Isaías 53 como uma passagem alegórica. Em 2009, tem um livro da editora Cultura Cristã, que o título do livro é Servo Sofredor. Para quem não sabe, Servo Sofredor é um título messiânico. Então, capítulos antes do 53, se não me falha a memória, no capítulo 49 ou 48, é quando faz a primeira menção desse título messiânico de servo sofredor. E nesse livro, eles fizeram uma pesquisa, porque os judeus eles se espalharam pelo mundo todo. E no ano de 2009, nos Estados Unidos, lá em Nova York, eles fizeram uma pesquisa
telefônica, ligando para os judeus, eles sabendo quem eram os judeus, eles fizeram essa pesquisa e ligaram, e perguntando para eles o que eles entendiam das Escrituras Sagradas. E apenas 8% deles disseram ter conhecimento de Isaías 53. Apenas 8%. E tinham um entendimento, embora eles dissessem que vago, sobre essa ideia. Isso não é estranho, porque quando nós vemos no Evangelho, quando Jesus chegou, muitas profecias foram cumpridas ali em Cristo. Dentre elas, aquele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eles tinham uma ideia totalmente diferente do Messias. Eles imaginavam alguém que viesse para reinar, alguém que viesse para poder libertar eles da opressão do Império Romano, que viesse tomar o poder e que fizessem eles reinar junto deles. E essa era a ideia do povo judeu. Eles não tinham essa ideia que nós temos de um Messias morrer. Não, como assim? Então eles interpretam alegoricamente, porque para eles, muitos deles, no entendimento deles, eles enxergam como a nação, o próprio Israel, dentre os cativeiros, que ali que eles estavam como servo sofredor, eles que eram essa figura do servo sofredor. Então, como se fosse uma leitura alegórica, algo figurado, e não real numa pessoa, porque Deus morrer, não, isso é impossível, inconcebível isso. E queridos, a gente tem que entender que toda a Escritura, ela aponta para Jesus, e a gente disse isso nessa série o tempo todo. A gente chamou essa série de Sombras da Cruz. E nós começamos justamente com Gênesis 3. A partir do momento que o pecado entrou na história da humanidade, e que junto com a sentença que Deus deu para a serpente, para a mulher e para o homem, ali ele já trouxe também a esperança do Messias. Aquele que pisaria na cabeça da serpente, mas que seria ferido no calcanhar. E que quando nós andamos por essa Bíblia, do começo ao fim, nós estamos sempre nos deparando ali com sombras da cruz. E nós vimos muitas delas, não foi, Samir? Foi sim. A gente passeou, digamos assim, pelo Antigo Testamento, e muitas vezes nós mesmos, olhamos para o Antigo Testamento como uma coisa muito distante para a gente. Algo que, é história, mas não diz respeito a gente. Diz respeito lá ao povo de Israel, diz respeito àquilo que passou. Mas como o pastor André bem disse, toda a Escritura aponta para Cristo. É porque Deus ele foi revelando aos poucos o seu plano de salvação para o seu povo. Porque Deus não chegou para Israel e fez assim, gente, vocês pisaram na bola, vocês pecaram, e assim, humanidade, está aqui o plano da salvação, é só você seguir aqui a cartilha e está tudo certo. Não foi assim que aconteceu. Deus ele foi revelando o seu plano de salvação para que as pessoas crescem nele, fossem acreditando e pela fé fosse sendo revelado essas coisas à humanidade. Queridos, o que nós precisamos entender é que a cruz não foi um acidente. E nós dizemos isso algumas vezes ao longo dessa série. A cruz, ela estava na agenda divina e ela foi estabelecida desde a fundação do mundo. Jesus, ele nunca foi o plano B, ele sempre foi o plano A. Porque às vezes a gente vai lá para o Gênesis, e é tão fácil a gente olhar, principalmente quando a gente está cansado do fardo, dos dias, do trabalho, e a gente fala, quando eu chegar lá no céu, vou ter uma conversa séria com Adão, por causa dele que esse negócio ficou tão difícil. Queridos, Jesus nunca foi o plano B, ele sempre foi o plano A. Antes do haja luz, houve cruz. O Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. E é isso que nós precisamos entender. E queridos, o convite para hoje é para a gente olhar as implicações do maior gesto de amor da história. Porque, olhando para Isaías 53, nós enxergamos ali tudo que a gente vivenciou ali na sexta-feira da paixão de Cristo, né? É verdade que tem alguns aqui que quer fazer o negócio parecer real de verdade mesmo, né? Tem. Não tem, Samir? Tem alguns que se empolgam. A gente tem que puxar a orelha de alguns aí depois, né?
Então a gente está convidando outros aí para ser Jesus, tentando fazer uma escala para os próximos anos. Só que tem Jesus que está correndo aí, que falou assim: não, enquanto tiver aquele soldado, não conta comigo. Entendeu? E tem alguns que estão dizendo: não, a gente quer estabelecer aquele soldado para Jesus. Só que aí, se aquele soldado for ser o Jesus, até eu vou querer ser soldado. Nunca participei, mas eu também vou querer ser. Queridos, qual foi a causa da cruz? Essa que é a questão. O que levou Jesus para o Calvário? O que levou Jesus para a cruz? Porque nós olhamos para o texto bíblico e muitas vezes nós nos revoltamos com algumas passagens, nós nos revoltamos com Judas traidor, não é verdade? Isso. A gente se revolta muitas vezes com Pedro, que nega Cristo, que fala, pô... A gente se revolta com os discípulos todos abandonando ele, e tudo aquilo era predito já. Se revolta com Pilatos lavando as mãos, ó, para mim tanto faz. Eu sei que ele é justo, mas vocês querem condenar, condenem. E a gente olha para isso e fala, como assim? E a gente se revolta muitas vezes olhando para esses relatos. Eu lembro quando saiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e houve uma reviravolta e uma revolta dos judeus, porque eles não gostavam de ouvir aquela ideia que eles estavam consentindo com a morte de Jesus. Então eles se defenderam por muito tempo, e aí quando aquele filme expôs essa fraqueza, eles ficaram revoltados com isso. Mas o que a gente tem que entender é que não foi Judas que levou Jesus para a cruz, não foi Pilatos que levou Jesus para a cruz, e não foram os judeus que levaram Jesus para a cruz. Mas então, o que levou Jesus para a cruz? Bom, o texto ele diz, se a gente pegar o versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 12, ali está bem claro, que a primeira coisa que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O peso que o esmagou foi a nossa iniquidade. E foi por isso que foi necessário Jesus ir para a cruz. E aí isso nos remete lá ao Gênesis 3. Né? O salário do pecado é a morte e é vida por vida. Né? Já que através do pecado a morte entrou na humanidade, através da morte de Cristo. Só através da morte de Cristo é que esse pecado poderia ser perdoado de fato. Então, o fato é que os nossos pecados levaram Cristo para a cruz. Hebreus nos diz que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então está muito claro nas Escrituras Sagradas. Então, como o Samir disse, desde o Gênesis 3, quando aconteceu ali o pecado, ali já trouxe as consequências. O primeiro animal ali já precisou ser morto, antes mesmo de haver instituído o sacrifício, porque o sacrifício ele vem nos livros um pouquinho depois ali na lei. Mas ali mesmo, quando o homem se esconde lá atrás das figueiras, e escondendo e fazendo roupa para eles, uma roupa bem mequetrefe, porque o pecado judia da gente. O pecado faz a gente fazer gambiarra na vida. E aí Deus ele já vai lá e ele mata aquele primeiro animal para poder fazer roupas com a pele do animal para poder cobrir a vergonha do homem. E aí depois é instituído os sacrifícios. Então os sacrifícios eles eram um símbolo daquele cordeiro perfeito que haveria de vir. Como João Batista mesmo diz, o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, e ele tira de uma vez por todas. Então esse foi o plano de Jesus, tudo isso apontava para Cristo, e nós precisamos ter a consciência, e não simplesmente viver uma terceirização de culpa, que não foi Judas, não foi Pilatos, não foram os judeus, mas foi o meu pecado. E nós precisamos chamar isso para a gente. Quando a gente vê na sexta-feira as dores que Cristo sofreu, né? E o daqui sofreu de verdade também, né? Queridos, mas lá foi muito pior. Aquele chicote,
ele era feito com tiras de couro, ele tinha ponta de osso. Então, cada chicoteada que Cristo ele tomava, arrancava um pedaço da sua pele junto. Então, foi muito pesado aquilo. Ele foi cuspido, ele foi humilhado. E aí é muito fácil a gente olhar e falar, nossa, que povo ruim, que povo difícil, olha o que fizeram com o meu Salvador. Querido, foi eu e você, fomos nós que fizemos aquilo. Eu e você proporcionamos aquilo para o nosso Salvador. Então, o primeiro ponto que a gente tem que enxergar com clareza nesse texto, que ele foi para a cruz pelos nossos pecados. O segundo ponto que nós podemos enxergar aqui, que ele foi para a cruz, foi também pela vontade do Pai. Sim, lá nesse texto de Isaías vai dizer que agradou a Deus fazer isso em Cristo. Agradou. Então ele foi para a cruz, porque esse Deus ele estabeleceu um plano. E o pecado tem que ser punido. Pecado gera morte. E gerou morte em Cristo Jesus. Aquele que pecar morrerá. É o que diz o Antigo Testamento. E precisou ser assim, isso agradou ao Senhor. O Senhor, ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ao Senhor agradou moê-lo, para que a justiça fosse satisfeita sem nos destruir. Então, o Pai levou Jesus também para a cruz. É muito interessante a gente pensar nisso, meus queridos, porque muitas vezes o nosso amor anula a nossa justiça. A gente ama e a gente deixa para lá. A gente não pune, a gente não corrige, porque eu amo. Mas Deus, ele é 100% amor, 100% justiça. Uma coisa, um atributo de Deus não anula o outro. Então, mesmo amando a gente, Deus precisava e precisa ser justo. E ele é. Então, para satisfazer a sua justiça e ainda assim nos amar, só tinha uma solução. O próprio Deus tinha que morrer. E queridos, isso é tão sério, que a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita até hoje. Muitas vezes a gente abraça um caminho de graça e a gente esquece do Deus justo. Hebreus mesmo exortava o povo para que eles não levassem a Cristo novamente para a cruz vivendo uma vida pecaminosa. Porque muitas vezes quando nós vivemos essa vida pecaminosa, o que a gente faz é estar fazendo sofrer a igreja de Jesus Cristo que hoje se dá no corpo. Então a igreja, ela continua até hoje sofrendo. É muito interessante que nos escritos dos apóstolos, vai ter um que vai dizer para completar no corpo aquilo que resta das aflições de Cristo. Cristo continua sofrendo hoje na pele da igreja. Todas as vezes que nós damos um mau testemunho, todas as vezes que nós vivemos uma vida de pecado, é como se nós estivéssemos trazendo novas chicoteadas para o corpo de Cristo. É como se nós estivéssemos castigando novamente o corpo de Cristo. Como se a gente olhasse para aquilo que foi um assassinato, um martírio, uma coisa cruel, e a gente dizer assim, foi pouco. Foi pouco. E quando a gente vive uma vida inclinada para o pecado, tendo o pecado como a nossa regra, mas não como a exceção, não como errar o alvo com a raiz etimológica da palavra, porque pecado é errar o alvo para o cristão. O apóstolo Paulo ele vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E todas as vezes que a gente vive uma vida de pecado satisfeito, né? Onde não tem arrependimento, queridos, nós estamos dizendo que é pouco que Jesus sofreu. Que é pouco. Mas tem um terceiro ponto daquilo que levou Cristo para a cruz. Porque se ele fosse apenas pelos nossos pecados, se ele fosse apenas pela vontade do Pai,
Então seria cruel demais, né? Então, mas a Bíblia vai dizer que ele teve uma entrega voluntária também. O versículo 10 e o versículo 12 vai dizer isso. Ele deu a sua vida como oferta. Ele nunca veio para esse mundo vendido da sua missão. Queridos, nunca foi o plano de Deus que Jesus tivesse uma morte por aposentadoria. Morreu do quê? De velhice. Nunca foi o plano de Deus. E ele veio sabedor desse plano o tempo todo. Ele sabia disso. Ele não foi coagido. Ele marchou para a cruz como um rei marcha para a sua coroação. Ele marchou. E queridos, a cruz ela é proposta a nós também. Muitos de nós queremos viver uma vida de glorificação sem ter passado pela cruz. E ele disse que aqueles que querem ir após ele, para tomar a sua cruz diariamente, para negar a si mesmo, ou seja, ele está dizendo, assim como ele fez para a gente fazer também, ser uma entrega voluntária. O sacrifício, hoje não é mais um sacrifício de animais. Romanos nos diz que o sacrifício hoje ele é vivo, santo, puro, agradável a Deus. Nós precisamos oferecer a nossa vida como sacrifício. Ele fez isso de maneira voluntária. Ninguém tira a vida dele, ele dá voluntariamente, é o que ele disse o tempo todo. Por isso, né, pastor André, que muita gente hoje vende o evangelho sem cruz. O evangelho fácil. O evangelho do bênção, 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 recebo, 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 mas eu não preciso fazer nada. Mas não é esse o evangelho de Cristo. O que Cristo nos mostra é que cada um tem que carregar sim a sua cruz. Exige da gente. Nós também precisamos nos sacrificar de alguma maneira. Eu gosto muito do autor C.S. Lewis. Ele tem uma frase que ele diz assim no livro do Cristianismo Puro e Simples, que a gente pede muito. Quando a gente está passando uma coisa difícil, a gente começa a pedir para Deus livrar. Deus me tira desse sofrimento. Deus livra. Deus faz isso. Deus faz aquilo. E ele fala assim, será que os cristãos têm consciência do que eles estão pedindo? Porque quando o autor entra no palco, é que o espetáculo acabou. Então, quando a gente pede que Deus ele interfira abertamente na nossa vida, a gente está pedindo o fim de tudo. Será que é isso mesmo que a gente quer? Queridos, nós não podemos fugir da cruz. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Se nós fugirmos da nossa cruz, nós estamos renunciando o nosso chamado, a nossa vocação. Nós precisamos suportar a cruz. Onde nós vamos ter o alívio do sofrimento é na glória celestial. A comunidade cristã, e é por isso que é tão importante, Hebreus também vai dizer para a gente, congregar, para a gente incentivar uns aos outros a congregar, não deixar de congregar, porque é aqui que a gente recarrega as baterias, que a gente vai lá e estimula um ao outro, que a gente vai falar para o outro, não desiste não, persevera, vai firme aí, não abandona, porque a nossa inclinação natural, ela é de correr do sofrimento. O que a gente quer? A gente quer uma rede, uma aguinha de coco, uma sombra, uma água fresca, é isso que a gente quer. Mas queridos, se nós somos cristãos do Cristo, então o sofrimento ele faz parte do pacote. Tiago ele vai dizer que sem o sofrimento nós estaremos incompletos. Que coisa maluca, né? Então, por meio do sofrimento, Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. E nós precisamos ter consciência disso. Mas, Samir, eu gosto muito também de uma frase do Tim Keller, porque ainda mais com esse evangelho que a gente escuta hoje em dia, né? Teologia coach, toda hora inventa uma nova teologia, toda né? hora é um nome diferente, né? E ele diz assim, o Tim Keller, ele fala assim, que Jesus ele não foi apenas um cara legal e que faz o bem. Que você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Então Jesus ele foi uma ameaça. Sim,
Ele foi uma ameaça. Hoje a gente vive um tempo que a gente quer agradar todo mundo. A gente quer agradar a todos. Só que Jesus, ele disse algo muito intrigante. Ele disse que se a gente fizer do jeito que ele falou que a gente tem que fazer, ele disse assim, me perseguiram. Então, muito provavelmente, também vão perseguir vocês. Mas não, hoje a gente não quer isso, a gente quer ser o cara legal. Mas o cara legal não vai para a cruz, viu? O cara legal, ele não vai para a cruz. O cara legal, ele é político. O político, ele dá um tapinha nas costas do lado A e dá um tapinha nas costas do lado B, e ele fala, amo todos. Entendeu? E queridos, nunca foi assim com Jesus. Jesus não viveu desse jeito. Nós precisamos, sim, viver a vocação como discípulo de Jesus Cristo. Mas o que ele sofreu lá na cruz, Samir? Conta pra gente um pouquinho do sofrimento de Jesus, para a gente tentar imaginar. Bem, a gente muitas vezes perde a dimensão daquilo que foi, né? Quem teve aqui ontem ouviu, né, e viu as meninas da dança aí, a narração do sofrimento é pensado aí na questão fisiológica, na questão física de Jesus, é algo assim absurdo, né? Mas não foi só esse sofrimento físico, só, entre aspas, né, gente? Vou dizer assim, só. Não foi só. O sofrimento foi enorme, né? Mas teve um sofrimento moral e espiritual. Ele foi desprezado e rejeitado. O cálice no Getsêmani não era a dor física, mas era a ira de Deus caindo sobre ele por causa do nosso pecado. Então Cristo sofreu moralmente e espiritualmente, porque aqueles a quem ele amou, curou, se dedicou, o desprezaram. Gritaram lá, crucificam, crucificam. E na cruz ele sofreu a separação do Pai, por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Queridos, é muito interessante que quando a gente pensa nisso, hoje em dia a gente não suporta ver alguém que é desprezado. Tem muita gente que está deixando igrejas porque fala assim, as pessoas não estão estendendo o tapete vermelho para mim. As pessoas não estão me notando. Então a gente não suporta de jeito nenhum o desprezo, uma rejeição. A gente quer ser acolhido. Na verdade, a gente não quer ser acolhido. A gente quer estar numa posição de destaque muitas vezes. Que as pessoas nos notem, mas que as pessoas também estejam falando bem da gente, né? Oh, quem chegou? Chegou aqui o quarto elemento da Trindade. É quase isso que a gente espera que aconteça muitas vezes. Queridos, a pessoa mais desprezada sobre a face da terra foi Jesus Cristo. É o que o texto bíblico nos diz. Ele também teve um sofrimento emocional. Ele foi o mais rejeitado entre os homens, ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos amigos. E a dor grande dele naquele momento, o que mais pesou ali naquele momento, o maior peso na cruz foi que ele teve o Pai virado de costas para ele. Onde ele diz, até recitando aquele salmo, Deus meu, por que me desamparaste? E na verdade é porque o Deus que é santo, ele não compactua com o pecado. E aí a Bíblia vai narrar como que foi difícil aquele episódio, o sofrimento que ele teve ali, até mesmo o pai, como se virou as costas para ele, para não ter estar se compactuando com o pecado. Esse foi o peso que ele carregou ali na cruz. O texto bíblico vai dizer que os céus se escureceram, teve raios, teve trovões, e foi tudo tão difícil ali. Mas além de tudo isso, queridos, ele teve esse sofrimento físico. E foi muito forte esse sofrimento. Os romanos, eles eram muito hábeis na crueldade que eles tinham com esse tipo de morte, que não foi inventado para Jesus, ele já existia. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele foi sepultado ao lado de 2 ladrões. Onde tem um que começa lá,
fazer uma chacotinha, mas tem outro que crê, e Jesus diz ali palavras maravilhosas, que a gente diz até mesmo nas classes de escola bíblica, que o batismo não salva. E é essa a explicação da nossa teologia sistemática, porque o bandido na cruz, ele não teve tempo para ser batizado, porque Jesus disse para ele, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Como isso é maravilhoso, queridos. Mas ele ficou desfigurado. A aparência dele, a Bíblia vai descrever que não tinha formosura nenhuma nesse momento. Desfigurado. Espinhos, a exaustão do Calvário. E aí a gente viu, como disse mesmo na questão da dança, né, que narra a crueldade que foi daquele momento, onde ele tinha muitas vezes que subir na cruz para conseguir respirar. Só que no momento que ele subia, eram tantas dores, choques, o tempo todo, pelo local que ele recebeu ali as chagas, que ele recebeu ali os pregos, quase ali perto do seu punho. E aí, quando ele não aguentava de dor, ele voltava de novo, e ele ficou vivendo essa agonia ali, o tempo todo. E o que foi que prendeu Jesus naquela cruz? Senão o amor por nós, e a necessidade por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade. Ele pagando o preço, a nossa dívida, sendo o nosso substituto. Uma morte vicária. E essa foi a crueldade que o nosso Jesus foi submetido. De fato, os romanos, eles tinham habilidade em fazer os outros sofrerem. Naquela época se contava que um homem não suportava 50 chibatadas, que de número 50 ele desfaleceria, ele morreria. Jesus recebeu 49, que era o limite, para ele permanecer vivo, mas quase morto. Então é isso que, dessa maneira, eles quase mataram, mas deixaram ele vivo para continuar sofrendo. Essa era a ideia. E como que ele reagiu? Como que ele respondeu a tudo isso? Porque ele tinha todo o poder, se quisesse, para descer daquela cruz. E para castigar e punir todos aqueles que estavam humilhando ele. Talvez se fosse eu ou você, a gente fala, não, eu vou ficar pregado aqui, mas vou fulminar todo mundo. Né? Ó, esses raios que estão vindo aí, manda com o endereço certo, o GPS. Na cabeça dos camaradas aqui, ó. Não, o soldado já era. Ainda mais se fosse o André, né? O soldado já era. Esse é o primeiro. Mas, queridos, como que ele reagiu? Ele teve uma submissão mansa. No versículo 7 vai dizer, como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca para se defender e nem para amaldiçoar os seus algozes. Ele teve uma intercessão amorosa. No versículo 12, lá no auge da dor, ele intercedeu pelos transgressores, pedindo perdão ao Pai por eles. E é por isso que ele é nosso exemplo. Será que a gente ora por aqueles que nos perseguem, como ele nos ensina lá no Sermão da Montanha? Ou será que a gente quer orar e como profeta lá, ó, que venha o urso ali e coma todo aquele povinho ali, ó. Ou como os discípulos falaram para Jesus, né? Senhor, faz descer fogo do céu para fulminar esses aí, né? Porque os discípulos eram como nós. Mas não, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a recompensa da cruz, qual que foi o resultado por ele ter aguentado isso, Samir? O primeiro deles é a vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte. A morte não teve mais em Cristo a última palavra. Porque a partir do pecado, a morte entrou na humanidade, a morte entrou na criação. E a partir do pecado, o homem começou a morrer. E Cristo, ele venceu esse agrilhão, ele venceu essa cadeia da morte. A partir de Cristo, a morte já não é mais a última palavra. No versículo 11, mostra uma segunda recompensa, que é a redenção de um povo. Onde diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará
satisfeito. Então ele teve o triunfo sobre a morte, mas ele teve também a redenção de um povo. Nós fomos redimidos, porque ele suportou tudo do nosso lugar. E queridos, no versículo 12, vai dizer ainda que nós somos a sua recompensa. O Pai entregou muitos a ele, e você é o presente que o Pai deu ao Filho pelo seu sacrifício. Então, assim como o Filho, quando ele veio para esse mundo, ele foi o presente de Deus para nós. Quando nós cremos nele, nós somos devolvidos para Jesus como presente do Pai para ele. Eu e você somos um presente de Jesus. Bem, meus queridos, quando a gente olha para a cruz, quando o mundo olha para a cruz, quando os judeus olharam para a cruz, quando os fariseus olharam para Jesus na cruz, como a gente ensinou na sexta-feira, qual que era o sentimento daqueles homens? Nós vencemos. Nós vencemos. Cristo está morto. Ele já não é mais uma ameaça. Nós vencemos. Essa era a ideia dos romanos, dos fariseus. Essa era a ideia de que a morte de Jesus era uma derrota. Mas o fato é que Deus transformou essa morte no seu triunfo sobre as trevas. E queridos, para trazer para a conclusão, eu quero recorrer ao versículo 1 do Isaías 53, onde diz: quem creu em nossa pregação? E essa é a questão. Quem creu em nossa pregação? Porque está feito. Quando ele morreu, ele mesmo disse: está consumado. E essa foi a palavra que ele pronunciou. E quando ele disse isso, vai dizer que aquele véu que separava o Santo dos Santos, ele se rasgou de cima a baixo. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça de Jesus Cristo. Nós podemos falar com Deus em nome de Jesus sem a necessidade de um intermediário. Nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais de ninguém para poder fazer esse caminho. Nós podemos entrar no quarto secreto, prostrar o nosso joelho e chorar na presença do Senhor, onde em muitos momentos nós não sabemos nem como dizer, nem como falar, devido aos nossos sofrimentos, e a palavra diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e essa é a realidade desse Deus. Hoje nós podemos pedir perdão e ser perdoado, hoje nós podemos pedir força e receber, hoje nós podemos pedir, como Tiago nos diz, sabedoria e receber, porque esse Deus, ele nos concede tudo que nós precisamos para executar a sua vontade. Mas a questão é, o que nós vamos fazer com essa mensagem hoje? Porque nós não podemos ter trilhado uma jornada pascal como essa, de estar vendo ali o sofrimento de Cristo, a angústia da sua morte no sábado do silêncio, e a gente simplesmente ficar ali dizendo: a atuação foi boa, faltou coisa. Queridos, aquilo lá é somente uma vivência. Embora aqui foi de mentira, no cânon bíblico foi de verdade. Ele não morreu de mentirinha por nós, não. Ele morreu de uma vez por todas. Mas ele ressurgiu. Nós temos contato com Deus vivo. Hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote que entende o que a gente passa, porque ele passou pelas mesmas coisas, mas sem pecado. O que nós vamos fazer com essa mensagem? O que isso vai mudar na nossa segunda? O que isso vai mudar no nosso convívio familiar, no meio das nossas amizades, no nosso convívio comunitário?
Às vezes nós usamos algumas amuletas na vida, e essa amuleta a gente quer ir com ela até a morte. Cheguei na igreja, cheguei machucado, eu me machuquei lá atrás. Eu não quero fazer mais nada, eu quero ficar sentadinho no meu canto. Eu não quero fazer mais nada, já fiz muito. Eu estou aposentado. Você está aposentado? A gente tem que orar, Senhor, então leva o teu filho. Porque é só ali que acontece a aposentadoria. O que a gente vai fazer? O que isso vai mudar na nossa dinâmica? O que isso muda na nossa vida? Qual que é o nosso compromisso? Qual que é o nosso louvor? A gente vai simplesmente ficar vendo as pessoas cantarem e ficar olhando, falando, lá, o Adrianão desafinou, hein? Errou a nota ali. O Adrianão esqueceu a letra hoje, né? Aí a gente vai ficar só olhando isso, ou a gente vai louvar verdadeiramente, se derramar na presença do Senhor, orar como se fosse a última vez, cantar como se fosse a última vez, testemunhar como se fosse a última vez. O que isso vai mudar na nossa vida? Não dá para a gente ter um encontro com Cristo e sair o mesmo. Cristo disse que a gente pode vir do jeito que a gente tiver. Mas depois do encontro com Cristo, ninguém permanece o mesmo. Ninguém permanece igual. É impossível. É impossível, meus queridos. Então esse encontro com Cristo tem que trazer transformação de vida para a gente. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente entende a mensagem da cruz, quando Cristo está conosco, quando o Consolador passa a habitar nos nossos corações, a gente vê a vida de outro prisma, a gente enxerga a vida de forma diferente. Tudo aquilo que para a gente era a coisa mais importante do mundo, deixa de ser a coisa mais importante do mundo, porque a coisa mais importante do mundo é Cristo, é viver como um discípulo de Jesus Cristo. E queridos, apenas uma curiosidade para a gente poder encerrar. Lá em Atos 8, do versículo 30 a 35, vocês lembram lá daquele texto do eunuco etíope, que ele está lendo a Bíblia, e aí ele está lendo uma coisa que ele não entende. E aí o Filipe, aparece lá para ele e faz uma pergunta para ele. Você entende o que você está lendo? E ele diz assim, como que eu vou entender se não há quem me explique? E aí diz que ele vai explicar para ele, que texto que ele estava lendo? Isaías 53. E aí Filipe explica tudo ali sobre Jesus para ele, batiza ele ali, tá? Que a gente como batista, a gente entende ali que teve água o suficiente para ser batizado, não jogou uma aguinha na cabeça dele não, tá? Afundou ele na água mesmo, Tinha água o suficiente para ele ser batizado. E Filipe some dali e já vai para outro lugar pregar essa palavra. Esse é o compromisso que nós precisamos ter com Isaías 53. Você entendeu? Explique para os outros. Conte para outras pessoas. Tá gostoso servir a Deus? Tem um monte de gente indo a passos largos para o inferno. E Deus quer usar a sua vida para resgatá-los. Amém?